presidente Xi Jinping garantiu um terceiro mandato inédito no último domingo, como secretário-geral do Partido Comunista da China. Além disso, ele promoveu alguns de seus aliados mais próximos, o que consolidou sua posição como líder mais influente do país desde Mao Tse-tung. Mas esse novo mandato chega com muitos desafios para Xi Jinping, entre eles a desaceleração econômica, a tensão com Taiwan e as relações conturbadas com países da Europa. Para falar sobre o que a reeleição do líder chinês representa para a política internacional e o que podemos esperar desse terceiro mandato, o Direto ao Ponto conversa com o professor de Relações Internacionais da Uniriter, João Burman. Eu sou a Camila Souza. Sejam bem-vindos. Professor João, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Direto ao Ponto. Para dar início à nossa conversa, quero te pedir para contextualizar para os nossos ouvintes quem é Xi Jinping e quais são as principais características desse líder chinês que garantiu o inédito terceiro mandato. Olá, Camila. Olá a todos os ouvintes do Direto ao Ponto. É um prazer estar conversando com vocês. Bom, Xi Jinping, né, é um político chinês, associado, né, filiado ao Partido Comunista chinês já aí desde da sua juventude, né? Inicialmente não teve facilidade em entrar no partido, né? Poucos sabem, mas o processo de seleção ao Partido Comunista Chinês é um processo bastante rigoroso na China, né? São uma série de etapas, mas que após aí uma formação em engenharia foi crescendo, né, com alguns cargos importantes no interior da China. Depois, posteriormente, a partir dos anos 90, início dos anos 2000, chegou a governar duas províncias mais na parte litorânea da China, né, mais próximo aos grandes centros urbanos, e que desde 2007 é membro, né, do comitê permanente do Politburo, né, do Comitê Central ali do Partido Comunista Chinês. Desde 2012, Xi Jinping é o chefe, né, é o presidente do do Partido Comunista Chinês, né, é o grande comandante do Partido Comunista e acumula, então, como tem sido aí costume na China, o cargo de presidente. Ele no geral, né, os cargos na China têm duração de 5 anos, né, os congressos são realizados a cada 5 anos, então ele foi eleito em 2012, foi reconduzido como de praxe em 2017 e agora em 2022 vai para um quase inédito, né, terceiro mandato. Quase inédito porque há muito tempo não se tinha, né, um líder que iria para um terceiro mandato, desde Mao Tse-tung, né, quando após aí o falecimento de Mao Tse-tung, se institucionalizou, se instituiu essa prática na política chinesa de que apenas 2 mandatos seriam concedidos para cada liderança do partido. Professor, de uma forma geral, o que a gente pode esperar desse terceiro mandato? Bom, Camila, acho que assim após, né, quase uma semana da realização do 20º Congresso, é esse o tempo que dura, né, inicialmente tem um discurso do presidente Xi Jinping, depois vão ter uma série de reuniões, diversas eleições, estabelecimento de diversas pautas, e inclusive a formação, né, dos diversos grupos institucionais que compõem o governo, que compõem o Partido Comunista Chinês. Eu acho que uma principal palavra assim emerge desse processo todo, que é a segurança. Acho que o que a gente pode esperar desse terceiro mandato é uma China muito mais preocupada com a segurança em diversos sentidos. Acho que isso vem especialmente de uma leitura que a China faz com relação ao ambiente internacional, né, bastante conflituoso. A gente pode ver isso, obviamente, por conta aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro desse ano, por conta das grandes pressões
em torno da questão de Taiwan, que a China verifica, né, percebe que tem aumentado por parte dos países ocidentais, por conta da situação em Xinjiang, por conta das animosidades com o Japão, por conta da própria guerra comercial que envolve a questão dos chips, da alta tecnologia. Então, acho que a palavra-chave para esse terceiro mandato de Xi Jinping vai ser segurança, vai ser um mandato muito mais focado nessa questão, o que a gente deve esperar, então, também um aumento, né, do seu controle sobre a política chinesa e sobre a condução das relações políticas, tanto externas quanto internas. Então, a leitura que muitos analistas têm feito é de que Xi Jinping vai conseguir centralizar cada vez mais poder para si. E não está errado, mas existe um motivo, né? Ou pelo menos existe uma interpretação que corrobora essa centralização de poder, que é a interpretação de que o ambiente atual, né, do sistema internacional, inclusive interno da China, requer, né, uma mão mais firme, uma condução mais firme para garantir essa segurança do país. Sob a tutela de Xi Jinping, a China tem se caracterizado por uma postura bem mais expansionista no cenário geopolítico. Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, alertou que o processo de incorporação de Taiwan deve ocorrer de forma mais rápida que o esperado. Essa ofensiva militar contra a ilha é inevitável? E qual resposta teríamos do Ocidente? Bom, a questão de Taiwan é uma questão muito importante na política chinesa há muito tempo, né? Bem dizer, desde a década de 1950, quando nós temos essa divisão, essa cisão, né, na China, existe a política de reunificação das duas Chinas na visão da China continental, né, da China governada pelo Partido Comunista Chinês. Nesse congresso, nesse 20º congresso, se reafirmou, né, a visão de que a reunificação com Taiwan, ou a anexação pela força, eventualmente, é uma prioridade da parte, né, da política chinesa, que isso faz parte do fortalecimento contra as ameaças externas, que isso faz parte da ideia de rejuvenescimento da nação chinesa, que tem sido muito propagada, né, por Xi Jinping e foi muito mencionada nesse 20º Congresso, e, portanto, o que nós devemos esperar com relação a Taiwan é, de fato, a continuidade de uma certa tensão, de uma pressão aí da parte da China, né, para que a ilha volte a orbitar, ou volte a compor, né, oficialmente aí a soberania, né, de uma única China. É importante destacar que da parte da China comunista, da China de Xi Jinping, nós temos essa política muito expressa desde sempre, né, e que inclusive nunca se recusou, nunca se abriu mão da utilização da força caso fosse necessário. Eu não imagino que a força, né, uma guerra, uma invasão, vá ser a primeira alternativa. E aí vem muito a questão que você mencionou: qual seria a resposta do Ocidente? Grande parte das tensões que nós temos visto nos últimos meses, né, especialmente aí desde agosto, quando a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma visita que há muito tempo não acontecia, né, em Taiwan, esse aumento dessa pressão da parte dos Estados Unidos, da parte de outros países europeus, com relação ao reconhecimento ou às relações com Taiwan. Então, em certo sentido, a China se vê também acuada a dar uma resposta tanto para o público externo quanto também para o público interno com relação a essa questão. Então, essa interpretação do secretário de Estado Antony Blinken e até mesmo de um almirante, né, dos Estados Unidos, que mencionou de que o horizonte temporal de uma invasão de 2037 poderia ser 2027, desculpa, poderia ser 2023. Eu não acho que a gente possa descartar, infelizmente, justamente pelo que eu mencionei antes, da interpretação de segurança,
né, dessa necessidade de segurança que a China vê, mas também não acho que seja a primeira alternativa na mesa de Xi Jinping, justamente pelo custo que teria essa invasão, o custo interno, o custo externo, especialmente a questão econômica. Antes do Congresso do Partido Comunista, o governo reconheceu um crescimento econômico abaixo do que a China vinha tendo nos últimos anos. Então, considerando isso, quais são os principais problemas que o país precisa resolver agora e como Xi Jinping se prepara para enfrentar esses desafios? Bom, a questão do crescimento, de fato, né, nós temos visto aí em diversos países uma queda do crescimento, né, muitos, inclusive, entrando em retração econômica. Não é o caso ainda da China, mas, de fato, uma série de acontecimentos nos últimos anos levou aí a uma redução do ritmo de crescimento chinês. E isso, por consequência, influencia toda a economia mundial, né? No discurso final, inclusive, né, do Congresso, Xi Jinping mencionou: a China precisa do mundo e o mundo precisa da China, né? Mas o que influenciou muito esses resultados foi, em parte, a pandemia, né, e toda a questão do fechamento de algumas fábricas e de toda a crise, né, de cadeia de suprimentos globais, de uma série de itens, especialmente as sanções e a guerra econômica movida por Donald Trump e agora continuada e aprofundada por Joe Biden no setor de semicondutores e de alta tecnologia. A própria guerra da Ucrânia é uma questão que acaba tirando um pouco, né, o desejo de consumo de boa parte da população mundial, a inflação acaba retraindo um pouco o consumo das famílias, dos governos, isso obviamente influencia a China, né? O que a China agora vai procurar fazer, como eu disse, eu acho que é procurar é, conduzir com mais segurança, com mais força, com mais celeridade as questões econômicas. Então, centralizar mais a condução da política econômica no governo, deixar menos livre para as questões relacionadas ao mercado e, eventualmente, né, se necessário, agir, tomar ações mais assertivas para garantir aí a continuidade do crescimento econômico chinês, que é extremamente importante para manutenção também da estabilidade política interna, né? A questão de que não haja aí uma crise econômica que leve a um questionamento com relação a liberdades políticas, a direitos de manifestação, a questões de vigilância e censura que eventualmente existem dentro da China. Então, acho que o governo Xi Jinping vai ser caracterizado muito mais por essa tentativa de conduzir e de ser até no que a gente chama na economia, né, um pouco mais intervencionista na economia e menos liberal ou menos frouxo, né, em deixar o ritmo do mercado ditar a economia chinesa. Como tu mencionastes, a desaceleração econômica também se deve à política de Covid-0, já que a China manteve restrições de deslocamento mesmo com a vacina. Nós podemos esperar alguma mudança de postura do presidente chinês em relação a essa política? Eu acredito que, assim, dizer uma grande mudança ainda seja um pouco cedo, mas nós já vimos, sim, alguns indicadores, né, de que essa política ela vai começar a ser minimizada, né? Acho que grande parte do que segurava, do que manteve essa política de Covid-0 era a iminência do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, né? Eu acho que era fundamental para o governo manter esses números baixos, né? Não fazer com que a pandemia se espalhasse muito na China para garantir o mínimo da estabilidade política interna para que ocorresse, de fato, né, esse congresso sem grandes percalços, como de fato aconteceu. Mas a gente já viu agora as mudanças com algumas políticas, como, por exemplo, a não mais obrigatoriedade do cumprimento de quarentena para chineses ou até mesmo alguns estrangeiros que chegam no país, né? Eu acho muito improvável que vá acontecer políticas de lockdown muito generalizadas em grandes cidades, como nós vimos, por exemplo, em Xangai e em outros centros urbanos gigantescos, e a gente vai começar, talvez, a ver
essa questão da Covid ser um pouquinho mais flexibilizada. Mas, novamente, é importante atentar para essa análise, né, para a leitura do ambiente internacional e interno que a China vê. É um ambiente em que ela se vê pressionada, em que ela se vê com pouca vontade de correr riscos e que está disposta, né, a agir, a utilizar desse sistema político que dá mais poder para o presidente, para eventualmente agir caso perceba que pode ocorrer algum tipo de crise. Então, eu imagino que se nós tivermos aí uma nova onda ou aumento muito abrupto de casos na China, eventualmente podemos voltar a discutir políticas de Covid zero, sim, porque, afinal de contas, não se trata apenas de uma questão de segurança, de saúde pública, mas de uma interpretação securitária e de estabilidade dentro da China. Na última sexta-feira, os líderes da União Europeia discutiram revisões nos termos de relacionamento com a China. Um dos membros do bloco chegou a dizer que Pequim é um rival sistêmico. Então, essa reeleição de Xi Jinping vai impactar nas relações econômicas da China com a Europa, no sentido de cooperação comercial e tecnológica? Bom, eu acho que essa fala, né, do líder europeu, ela vem um pouco atrasada, né? Ela é uma constatação de um movimento que de fato já existe há muito tempo e que, em grande parte, foi a reação dos Estados Unidos e de alguns países europeus que levou a essa situação da China de se consolidar enquanto um rival sistêmico, né? Em grande parte, é a reação dos ocidentais, né, das potências ocidentais, que levou também a essa transição de poder dentro da China, de um governo mais aberto, como foi o governo de Hu Jintao, um governo que apoiava mais uma abordagem multilateral, que era mais, né, cooperativo com o Ocidente, para um governo um pouco mais linha dura e que conduz mais as questões rumo a uma ascensão econômica, um desenvolvimento no sistema internacional, como foi os dois últimos governos de Xi Jinping. Ainda assim, eu acredito que não deve haver um grande afastamento entre China e Europa, basicamente porque um depende muito do outro, né? A gente não pode esquecer, a China está aí muito envolvida na construção, né, do seu projeto de infraestrutura chamado One Belt One Road, né, ou Iniciativa do Cinturão e Rota, que consiste em criar uma série de infraestruturas de transporte, logístico, energético, que ligue a China, especialmente até a Europa. Nesse caminho tem rotas via Oriente Médio, via África, até mesmo investimentos na América Latina, mas o grande foco desses investimentos é o mercado europeu, para vender muita tecnologia, para conseguir, inclusive, ali adquirir indústrias, né, para fazer com que os europeus consumam cada vez mais os produtos chineses. Então, da mesma forma que a Europa precisa da China para ser um centro dinâmico, um ator, né, que vai trazer mudanças numa certa estagnação da economia europeia, a China também precisa da Europa para conseguir consolidar e para tirar, né, proveitos desses grandes investimentos que estão sendo feitos já basicamente desde aí de 2013, né, do início do governo de Xi Jinping. Então, eu imagino que, apesar dessas críticas, apesar desses comentários, não deve haver um grande afastamento, não. E na área de tecnologia, a China rivaliza com o Ocidente, com grandes empresas como Alibaba e ByteDance, dona do TikTok. Porém, são companhias que muitas vezes são alvo do poder regulatório do governo central, com multas e punições. Então, como a China pretende conciliar o crescimento dessas empresas com a política interna do país? Eu acho que nesse momento nós entramos numa fase em que essa conciliação não vai mais ser uma grande prioridade. Eu acho que, de fato, nós entramos numa fase em que essas empresas vão ter que cada vez mais se adaptar e conduzir as orientações, conforme as diretrizes do Comitê Central do Partido Comunista, especialmente em áreas em que a atuação dessas empresas pode vir a é, tornar a China vulnerável, né, frente a alguma grande potência. Acho que um grande exemplo que nós tivemos aí no último ano, ano retrasado,
foi o caso do Jack Ma, né, CEO, fundador da Alibaba, que passou um tempo sumido, muito se questionou sobre o que estaria envolvido por isso. Depois, alguns pesquisadores, inclusive brasileiros, né, colegas que editam uma newsletter sobre China, a Xumian, revelaram, né, notícias lá na China de que o Jack Ma estaria atraindo, enfim, inimizades no Comitê Central por conta de investimentos financeiros que estaria fazendo em países justamente desses projetos de infraestrutura da China, meio que competindo com o governo, né? Então, eu imagino que cada vez mais nesses próximos anos, né, ou meses, espero que meses, essas empresas elas vão ter que se adaptar e não vão mais poder agir livremente, né, à revelia dos interesses ou das preocupações que a China coloca como prioritárias, né, para manter a sua segurança, para manter a sua estabilidade. Então, eventualmente, nós não vamos mais ver aí competições muito intensas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e que talvez até mesmo vá haver uma espécie de, não vou dizer controle, mas tentativa ali de não chamar mais tanta atenção, né? Especialmente nessas áreas que não são tão estratégicas. Já as empresas de semicondutores, né, de produção, de fato, de materiais tecnológicos, de inovação tecnológica, essas sim vão ser cada vez mais alvo do apoio, né, do governo chinês, porque é a análise que a China faz de uma das suas grandes vulnerabilidades, né? É esse estrangulamento que ela consegue sofrer através das sanções dos Estados Unidos e da cooperação de boa parte das empresas taiwanesas, que atualmente respondem aí por mais de 90% do mercado de semicondutores no mundo. A reeleição de Xi Jinping deve trazer alguma mudança significativa para as relações com o Brasil e com o Rio Grande do Sul? Eu acredito que neste ponto, não, Camila. Eu acho que a gente deve se preocupar muito mais com as eleições no Brasil e no Rio Grande do Sul com relação às relações com a China, né? Nesse relacionamento com a China. Essa análise da questão da segurança, né, a princípio não deve modificar muito o interesse que a China tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é especialmente a questão das commodities agrícolas, eventualmente investimentos em empresas de infraestrutura, empresas de energia, como tem aumentado muito a participação da China aqui na América Latina, mas acho que nós devemos estar muito interessados, né, e ligados em justamente como vai ser a política do nosso futuro governador e do futuro presidente do Brasil. Acho que justamente pela China se ver mais acuada em um sistema internacional mais turbulento, eventualmente políticas é, ou declarações ou certas questões mais polêmicas que a China, né, considere como um problema de relacionamento podem gerar transtornos maiores do que nos últimos anos. A gente tem visto já, né, nos últimos anos no Brasil um relacionamento muito dúbio do governo federal com a China. Uma série de acusações, de comportamentos às vezes acusatórios, e que a China, em grande parte, tem relevado isso, justamente porque tem um bom relacionamento no nível dos níveis estaduais, às vezes nos níveis municipais ou até mesmo no nível empresarial, né? Mas não sei se nesse novo ambiente que a China interpreta que está vivendo, ela vai ter assim tanta predisposição, né, em ser acuada ou em ser criticada de uma maneira mais veemente. Então, eu imagino que o Brasil vai precisar adotar uma política cada vez mais pragmática, e obviamente o Rio Grande do Sul se insere nisso, cada vez mais pragmática com relação à China. Interpretar o valor que a China tem para a gente, né, saber ler os movimentos da China e não fazer provocações que possam vir a prejudicar, né, os nossos interesses com esse grande estado, né, asiático. Então, vai requerer um pouquinho mais de cuidado na condução das nossas relações com eles. Certo, te agradeço muito pela tua disponibilidade, professor João. Obrigada por contribuir com o nosso conteúdo e aceitar o nosso convite. Foi um prazer conversar contigo.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí dos ouvintes do Direto ao Ponto do Correio do Povo. Muito obrigado. O Direto ao Ponto dessa quarta-feira fica por aqui. A apresentação e produção desse episódio é de Camila Souza, edição de Aleph Alencar e coordenação de Márcio Gomes. Outras notícias sobre o assunto você confere no site do Correio do Povo. Você também pode ouvir os demais episódios do Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima!